Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite e que bom que vocês escolheram estar aqui nessa noite. Vocês tinham aí todas as possibilidades de não estar aqui, de escolherem outra opção para a sua sexta-feira. Por isso é que nós dizemos que o homem ou o espírito, ele tem o livre arbítrio. Ou seja, se vocês estão aqui hoje, graças a Deus é que vocês conquistaram essa possibilidade, eu digo de escolher melhor, né? Poderiam estar escolhendo outra coisa. Aí depende também, né? Porque às vezes a gente escolhe melhor ou porque queremos ou porque a necessidade nos impõe, né? Não fiquem tristes, porque eu também não escolhi a doutrina espírita porque eu estava preparado, né? Ao contrário, eu não estava preparado, eu a escolhi pela necessidade. E aí, quando a gente primeiro, né, eu pelo menos, vim pela necessidade, eu a escolhi por todos os acontecimentos da minha vida que me levaram a questionar de uma forma diferente, afinal, quem eu sou? Por que estou aqui? Para onde eu vou de uma maneira clara e racional? E aí, por uma intuição, pelo auxílio dos amigos espirituais que eu ainda não conhecia, e esses amigos espirituais não eram bem amigos, né? Porque justamente eles estavam me envolvendo, me influenciando, como nós sabemos, mas ninguém influencia ninguém se o outro não o permitir, né? Então, o legal disso é que a doutrina já nos diz, temos o livre-arbítrio e está sob a nossa responsabilidade as decisões que nós vamos tomar ao longo da nossa vida. Não podemos, de forma alguma, transferir para os espíritos uma responsabilidade que é nossa, né? Ou seja, se eu, nesse instante, tivesse ali uma arma de fogo e falasse, olha, quem quer me dar um tiro aqui nesse exato momento, eu não fui muito com a sua pessoa, eu acredito que ninguém aqui teria o livre-arbítrio da escolha, né, de resolver matar alguém, né? Ou seja, nós já ultrapassamos essa fase. E é interessante que eu fui estudar a questão do livre-arbítrio e cada vez eu chego à conclusão que eu não sei nada da doutrina espírita. Quanto mais a gente estuda, como nós vamos nos modificando ao longo do tempo, ao longo da vida, todos nós, né? Não, a gente já ainda vai buscar, né, lá na Grécia, em Heráclito, né, que nos diz que somos um movimento, o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque quando ele entra no rio, ele já não é o mesmo homem e o rio também não é o mesmo rio. Ou seja, a todo instante nós estamos sendo influenciados pelo próprio mundo à nossa cerca, como também a dos espíritos ao qual nós não os vemos, mas de alguma forma sentimos sim. E essa influência que estamos expostos, tudo isso é devido a essa questão da capacidade que nós vamos ganhando de escolher melhor. E aí, quando eu fui estudar o tema, é interessante que essa discussão do livre-arbítrio, né, para quem quer conhecer melhor, a gente sempre fala, onde nós vamos buscar? Livro dos Espíritos, livro terceiro, leis naturais, divinas ou leis morais, não importa. Como é que o homem vai chegar mais perto de Deus? Como é que ele vai atingir a felicidade? Graças ao atendimento das leis naturais. À medida que eu vou me distanciando das leis naturais, automaticamente eu estou me distanciando da minha busca da perfeição,
né? Então, compreender que o livre-arbítrio está lá no livro 3º das Leis Naturais, capítulo 10, incluído na lei de liberdade. Ou seja, nós só poderemos chegar à perfectibilidade das coisas desde que tenhamos liberdade. Mas é interessante que esse entendimento do livre-arbítrio já está em discussão há muito tempo. Já começa até mesmo na questão da Bíblia, né? Os nossos amigos evangélicos, eles falam, os protestantes, principalmente os calvinistas, nos falam da predestinação de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que nós estamos predestinados à vontade de Deus. Ou seja, nós só chegaremos a Deus se Ele nos escolher, né? Se Deus nos escolher. Então, os calvinistas, eles se consideram aqueles que foram escolhidos por Deus. O que você fizer, não importa. Deus acordou de bom humor e falou: Carlinhos, você é o escolhido, mas o José não é. Mas por quê? Não tem porquê, é assim e funciona assim. Aí vieram o Jacobus Arminius, que era um teólogo holandês, que ele falou: não é bem assim. Ele foi contra essa questão da predestinação de Deus, da escolha, ou seja, nós seríamos apenas marionetes à vontade de Deus, jamais chegaríamos à perfeição, porque já viemos direto de Adão como pecadores, né? Aquele que peca pela carne, ou seja, o homem por si só veio aqui simplesmente para cumprir um tratado e a perfeição nada. E aí Arminius fala: não, a partir da sua fé, você pode se transformar. E aí eles fazem lá uma discussão, ficam 1 ano discutindo essa tese para simplesmente falar que os arminianos não tinham razão, que nem a fé, né, era necessária para que você chegasse a Deus ou à perfeição. Então a gente vê que o assunto já é discutido, ou seja, já estaríamos todos aqui condenados, né? Segundo eles. E aí você fala: mas e por que o cara me convida para ser irmão da fé dele, se Deus só escolheu, né? Aí ele diz: é como se você passasse uma porta e estivesse escrito: bem, se você chegou é porque você foi escolhido, né? Sempre vai ter uma explicação para isso, ou seja, sempre vai ter uma explicação bíblica. Então, em determinados pontos da Bíblia está lá que Deus é o único, Deus tem o poder de fazer o que Ele quer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos lá em Jesus: bem-aventurados os pequeninos, os que sofrem, os que necessitam de mim. Ou seja, nós temos na mesma letra outra coisa que nos fala, né? Aquele que sofre, aquele que pede, aquele que dá graças, vinde a mim. Ou seja, eu vou chegar à perfeição. Da mesma, outros entendimentos sobre Jesus. Então, a Bíblia está lá. Uns dizem que Jesus é Deus, né? Que Deus é Jesus. E que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, ou seja, quando se a gente for se ater à palavra morta da Bíblia, sem a razão, vai ter para todo gosto, né? Até outro dia eu fui convidado na Rádio Boa Nova para falar sobre a questão da reencarnação. E uma das perguntas era: aonde a reencarnação está na Bíblia? Aí eu fiquei pensando, né? Para que eu tenho que explicar aonde a reencarnação está na Bíblia? Eu estaria agindo da mesma forma que os evangélicos. Eu teria que... mas está lá sim. É necessário nascer de novo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica a questão da reencarnação. Mas não é essa a explicação que nós devemos buscar, não é a explicação porque é bíblica, tudo é bíblico, né? Então são confrontos de ideias que tem ali. O espírita tem que compreender a reencarnação pela razão,
pela questão da sua justiça divina. Só assim nós podemos compreender um Deus que não levanta de mau humor, tendendo-nos ao céu ou ao inferno, mas sim que nós, advindos da sua própria essência, temos a liberdade, temos o livre-arbítrio de nos tornarmos perfectíveis, ou seja, buscando a perfeição. E mesmo na questão da filosofia, quando nós temos os filósofos modernistas, eles nos dizem que a questão do livre-arbítrio, sim, né? Principalmente Descartes, que divide o homem o ser que pensa, né? Penso, logo existo, colocando aí a existência do próprio espírito. Ele separa o corpo da matéria, por isso que ele chama, Descartes é dualista. E Descartes falava não, o homem tem livre-arbítrio, ou seja, livre escolha, nenhum impedimento que o faça tomar uma decisão. Então Descartes coloca por quê? Porque ele separa o espírito da matéria. Então, ou seja, o espírito é livre sempre. O espírito pensa, o espírito age, se ele age, ele tem liberdade de escolher. Assim como Kant, e aí, mas quando nós chegamos em um dos seus não discípulos, mas de um contemporâneo a ele, que é Spinoza, que é monista, que ele entende que não há divisão entre o espírito e o corpo, é uma coisa só, e na verdade né? Quando nós falamos princípio material e espiritual, eles não são separados. Não dá para conceber um sem o outro. Apenas didaticamente a doutrina espírita coloca como princípio material, princípio espiritual. O corpo físico, o corpo, o perispírito e o espírito. Mas na realidade, nós só nos desligamos do corpo enquanto matéria pesada, mas ela continua como matéria. O perispírito é matéria. Ela é matéria. Uma matéria sutil, uma matéria que nós não conseguimos vê-la, né? Mas quando a gente desencarnar, ou os médiuns conseguem ter essa visão. Então, o que ocorre? Ele já diz o seguinte, nós não temos, na realidade, não temos livre-arbítrio, porque nós somos afetados pelas coisas do mundo e, na realidade, nós vamos agindo segundo a nossa necessidade. Ou seja, eu só tomo uma posição, né? Ou seja, o Carlinhos foi afetado pelos problemas familiares, financeiros. Aí o Carlinhos tomou uma atitude. Ou seja, para ele, nós estamos num mundo materializado, estamos à mercê, todas as nossas decisões estariam à mercê da solução dos nossos problemas, da nossa materialidade. Então a gente vê que a discussão é longa. E aí a doutrina espírita nos traz com uma evidência tal, porque qual é a diferença entre essas religiões e esses pensadores e a doutrina espírita? A questão da reencarnação. A questão de que somos espíritos imortais, não estamos destinados simplesmente ao céu, ou destinados ao inferno, ou destinados a nos acabar como se fôssemos um gelo. Então eles não compreendem a reencarnação, por isso a visão deles é materialista. Ou então mesmo Descartes, tudo bem, existe o espírito que pensa, ele é imortal, mas para onde ele vai? O que acontece com ele? Aí entra justamente a doutrina espírita com o seu lado ciência, né? Ciência enquanto na questão de analisar, de buscar evidenciar os fenômenos, né? Opa, tem alguém ali recebendo uma mensagem, né? Que mensagem é essa? Da onde veio? A doutrina espírita começou com as irmãs Baudin, 13, 14 anos, que elas não tinham condições de escrever, de dar as respostas ao qual acontecia. Opa, espera aí. Kardec chegou lá como um homem que pensa,
vamos analisar do fenômeno, nós vamos buscar a causa. Qual é a causa? Tem um princípio inteligente atrás disso. Não são simplesmente, ou então são mesas que se movimentam do nada. Mesa não tem cérebro de pensar, mesa, né, não tem nervos de sentir, ela não pode dar nenhuma resposta. O que a movimenta? Qual é a busca dele? Justamente ele começa a fazer todas essas análises, aí percebe a quantidade de espíritos, que eles são diferenciados, de que maneira se comunicam, como se comunicam, para quem se comunicam, que esse médium que recebe, qual é a condição moral desse médium. E ele começa, então, a permear toda a doutrina espírita, o livro, por isso que chama o Livro dos Espíritos, porque é um grande compêndio onde cada espírito, devidamente analisado por Kardec, confrontado por Kardec, traz ali um conhecimento das verdades divinas. Então, o que nós temos aqui, ou seja, o livre-arbítrio, segundo a doutrina espírita, nos dá a condição e é o elemento para que a gente possa o quê? Evoluir. Por que eu escolho? Qual é a razão de eu escolher? Nós temos que ter, ou seja, um foco. Se eu tenho livre-arbítrio de escolher, eu tenho que escolher por alguma coisa, por algum motivo, por alguma razão eu devo escolher. E a gente sabe que quando a gente ainda não é espírita, quando nós somos jovens, eu brinco, eu já tive 20 anos, gente. Faz tempo, mas eu já tive 20 anos. Aí a gente fica questionando os jovens de agora, né? Poxa, olha que beleza, né? Nós temos uma jovem, umas 3 jovens, eu digo, abaixo aqui dos 20 anos, mas a gente vai perceber que são poucos. Numa sexta-feira, né? É complicado. Ou então, ela pode até estar aqui, mas daqui ela já vai para outro lugar, né? Ou seja, nós estamos limitados à nossa própria condição. Cada um de nós já passou por isso, então é fácil a gente julgar hoje. Mas e se nós tivéssemos 20 anos nessa época? Principalmente os homens, vamos falar a verdade. Está tudo aí à disposição, né? Você não precisa procurar muito, né? Tá, coisa... Hoje mesmo eu conversava com a minha filha. Falei, pai, mas a concorrência está demais, né? A concorrência ela falou, é 10 para 1. Então, cada um luta com as suas armas, né? Ou seja, nós temos que compreender que cada um passa o seu momento. Nós só ganhamos a capacidade de escolher melhor a partir do momento que nós também nos melhoramos. Esse é o espírito. E o que a gente deve compreender é que não há determinismo no nosso caminhar. Ah, Carlinhos, mas e quando eu venho em determinada situação, né? Pô, por que eu não nasci nos Estados Unidos com o rosto do Brad Pitt, com o dinheiro do Brad Pitt e a mulher do Brad Pitt, né? Por quê? Não é uma predestinação, né? Não é determinado. Não, nada é determinado. Quando nós desencarnamos, já que a doutrina espírita nos dá essa condição racional de compreender por que cada um de nós é um ser único, um ser individuado, que é racional, que ganhou a capacidade de escolher, porque se nós, na lei de liberdade está lá, você é livre para pensar, você é livre para agir. Se é livre para agir, você é livre para fazer as suas escolhas. Então, quando nós retornamos à pátria espiritual, quando nós conseguimos ter a noção de qual é a nossa realidade verdadeira, a verdade está à nossa frente. A gente não tem como fugir dela. Aqui a gente ainda foge pela nossa aparência, pela nossa condição social, né? Ou seja, só porque fica mais claro, será que eu não escolho algo porque eu penso ou porque eu tenho
é um freio que não me permite isso, né? Quando eu desencarno, o que você pensou não tem carinha bonita do Carlinhos. Não adianta o Carlinhos falar, ele vai lá na fraternidade, faz. Eu posso até enganar os meus, né? Quem está aqui me assistindo. Ou seja, eu falo de uma coisa que a realidade não é a verdadeira. Eu falo, né? Aquilo que eu falo não é, o que eu prego não é aquilo que eu faço. Eu ainda me escondo dentro das minhas limitações. Cada um de nós. Alguém pode estar aqui e falar assim, mas eu vim aqui porque minha mãe me trouxe, né? Ou seja, eu estou aqui porque eu estou com esse problema, eu tenho que resolver o problema. Na realidade, eu não quero estar aqui. É assim, né? A gente ainda passa por bonzinho, né? Porque na realidade nós estamos livres para pensar, mas ainda estamos presos para agir. Tem um mito de Platão que chama o mito do Anel de Giges, que eu gosto sempre de lembrar, porque o pessoal que assiste Harry Potter, ou o outro filme lá, que o menino... O que acontece com o cara quando ele está numa confusão? Ele põe o anel. E quando ele põe o anel, ele fica invisível. Todo Harry Potter é baseado no mito do Anel de Giges, em que Giges era um pastor, um homem socialmente considerado, que ele, perante a sociedade, era todo controlado. Mas quando ele colocava o anel, ele ficava invisível. E aí o que acontecia com Giges? Ele roubava, ele abusava, ele utilizava, já que ninguém enxergava, ele via o que os outros estavam, né? Ele interferia nas negociações, ou seja, gente, imagina você invisível, podendo fazer o que você quer. Ou seja, o teu pensamento é direito porque ninguém vê. Então é na mesma condição. Então quando a gente fala de livre-arbítrio, o primeiro processo educativo nosso aqui, por isso é que nós estamos encarnados e temos esse limite físico, né? Como eu conto a historinha lá, um casal que está andando na calçada, aí encontra um amigo, aí o amigo diz, vocês já viram como é que o homem se cumprimenta? Aê, vagabundo, sem vergonha, como é que você está? Aí se abraça e a mulher pergunta, mas esse cara aí deve ser seu pior amigo. Aí o homem fala, não, olha, esse cara é demais, ele é meu melhor amigo. Tchau, vagabundo. Aí anda mais um pouco, na outra esquina, a mulher encontra uma amiga. A amiga, nossa, mas como você está linda, querida. Mas esses cabelos, mas nossa, mas você parece que rejuvenesceu, você está mais magra. E abraça, e dá beijinho e sai, né? Aí, logicamente, o marido fala assim, essa daí é sua melhor amiga, né? E que nada, isso é uma cobra. Né? Não é assim? É assim. Nós ainda temos um livre-arbítrio contido na situação que nós temos, porque se nós tivéssemos, essa é a grande pergunta moral, ética de tudo. Será que se eu tivesse condição do que eu penso eu fazer, como é que estaria? Então nós nós precisamos da reencarnação, primeiro para ter a oportunidade de vivenciar vários confrontos. Porque é fácil a gente reclamar dos políticos lá em cima. É fácil, né? Toda essa corrupção que nós estamos vendo. Agora, e se eu estivesse lá? A gente critica, mas eu pergunto, será que a gente resistiria a toda essa tentação?
Mesmo? Alguém tem certeza disso? Alguém se conhece profundamente para dizer que resistiria a todos os apelos? É complicado. Então, o livre-arbítrio, quando nós programamos, nós estamos lá na espiritualidade, o que acontece? Aqui a gente ainda conta uma historinha. Dá para contar a historinha para o outro. É igual quando a gente vai pedir emprego. Você chega lá para pedir emprego com a melhor roupinha, né? Aí, cara, você vai falar tudo de bom, né? Você vai falar tudo de bom. Ou seja, você vai armar o esquema para que o cara entenda, né? Para que você vença o outro na concorrência. Então só que lá na espiritualidade, quando chega lá, a coisa é feia. Você está perante a verdade. Não tem como você falar, escolher uma coisa quando você quer escolher outra. Porque você tem acesso direto à lei, à realidade das coisas, à verdade das coisas. Então, quando a gente retorna lá e ganha uma condição de se comunicar, está lá a verdade toda. Aí não adianta você pensar, né, fazer carinha de bom e você quer outra coisa. Não, lá está tudo à sua mostra. Aí ele vai falar, filho, você viu o que aconteceu? Da onde você vem? Qual é o teu caminho? Como é que você está reagindo? Como é que você está melhorando? Só que, olha, você vai precisar melhorar. Está lá a verdade. Dá para contar a historinha? Fala assim, não sou eu não. Acho que você está enganado. Está passando aí o filminho, mas é outro. Né? Olha, não, mas eu estava sendo influenciado pelos espíritos. Não dá. Não dá. Lá não tem falar. Lá não tem a voz. Lá é o pensar. Aí a gente mesmo vai entender que a gente está mentindo. Então o que ocorre? Ali eu vou ter a condição o quê? De compreender a lei, de entender o que eu devo fazer em prol de mim mesmo, as escolhas que eu devo fazer para que eu melhore. E aí eu vou fazer o quê? Uma programação. Vou nascer no Brasil, em São Paulo, torcer para o Corinthians, né? Vou me casar, né? Ou seja, vou vir com esse determinado talento para que eu possa exercê-lo de uma forma que atinja o bem. Isso não quer dizer que possa ir para o mal. Ou seja, eu saio com a programação. É determinista isso? Não. Ela não é uma determinação. Ela é uma programação segundo a sua escolha. Né? Provavelmente, se eu não tenho condição de aguentar o tranco, o que eles vão falar? Filho, vai devagar. Vamos numa situação que você aguente. Por isso que de vez em quando a gente não vê gente revoltada. Né? Por mais que esteja bem, a pessoa está revoltada. Porque ela queria. Né? Eu tenho uma irmã que, assim, ela tem limitações cerebrais, ela não conseguiu aprender a escrever, a ler, mas é inteligentíssima. É inteligentíssima. Porque o que ela consegue construir com a vida dela, em relação a mim, é maior. Mas ela é revoltada. Porque ela fala, ai, se eu soubesse ler. Ai, se eu tivesse condições de... Falei, por isso é que você não tem. Por isso é que você não tem. Porque provavelmente se perderia. Ou seja, ela veio com a limitação e cada um de nós viemos com a limitação. Mas essa limitação, ela também pode ser modificada ao longo do caminho. Não só a limitação, a questão de nós irmos para o bem, mas como tendermos para o outro lado. Né? Nós não vimos isso com Napoleão Bonaparte?
Há um histórico que Napoleão Bonaparte era o homem para fazer a revolução e trazer a doutrina espírita. Isso é o que tem de informação. Só que ele, no meio do caminho, com toda a sua inteligência, com a sua capacidade de falar, de motivar, de conduzir as pessoas desse tamanho, né? Com a mãozinha lá, estou até parecendo ele hoje, né? Então, Napoleão lá, o homem só olhava assim, ele já tinha uma inteligência, só que foi para outro lado. Teve o livre-arbítrio, mesmo com o encaminhamento dado a ele os recursos necessários para que conseguisse o seu objetivo, usou esses recursos de outra forma. Então, cada um de nós, a gente vem com o caminho, só que quando chega aqui, a gente se esconde atrás do corpo de novo. E os prazeres do corpo, os prazeres da vida, que são bons. Os prazeres de uma boa comida, de um bom lugar para ficar, de umas boas férias, Por que não? Né? Porque eu sempre digo, às vezes a pessoa, mas a pessoa é tão simples, mas ela é muito boa. Às vezes ela é muito boa porque ela não tem acesso a um pouco mais. Porque quando você tem a limitação de escolher, se foi te dada a limitação de escolher as coisas, ou seja, gente, nesse momento deve ter uma criança nascendo lá no Nordeste em condições extremamente terríveis, com o seu livre-arbítrio extremamente tolhido, no bom sentido. Você não tem o que fazer. Ou é aquilo ou é aquilo. Não tem o que escolher. Graças a Deus, todos nós aqui, quando sair daqui, pode até escolher. Vou fazer uma sopinha? Vou fazer um caldinho verde? Se nós podemos escolher, é porque nós temos condição. Porque se você vai chegar na tua casa agora e tiver só o caldo verde para comer, filho, tu vai comer só o caldo verde. É ou não é? Ou seja, estamos tolhidos pela necessidade, pela matéria, né? Mas quando nós temos essa condição, então essa condição é nos dada justamente por essa possibilidade de fato, já que temos a liberdade de pensar, a liberdade de agir, está lá no Livro dos Espíritos, temos a liberdade de escolher. Porque senão, perante Deus, seríamos robôs. Para que eu estou aqui? Se há um determinismo, se eu não tenho a capacidade de escolher aonde eu quero chegar. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos dá isso como uma bênção, como a compreensão de que é uma lei natural. Ninguém, em sã consciência, pode dizer, não, eu não tive opção. Teve. Você sempre teve a capacidade de escolher. E aí, se eu tenho a capacidade de escolher, eu também ganho com isso a responsabilidade sobre a escolha que eu fiz. Aí vem, dá para fugir disso? Não dá. Tem uma leizinha chamada causa e efeito. Então dá para a gente, às vezes, achar que a gente ainda dá para enrolar um pouco. Né? A gente dá para enrolar, como a gente está vendo aí, né? Nós tivemos aqui, eu nunca esqueço aquele caso do PC Farias, né? O homem não era fácil. Se a gente falar em termos de vida mundana do homem mesmo, eu acho que ele foi agraciado ainda se mataram ele. Ele não sofreu, né? Extorquiu um monte de gente, desviou um monte de dinheiro. Não é? Quem desvia milhões, mata milhões. Foi aí um juiz que disse isso recentemente. Se Deus é justo, por que o cara foi embora assim, num vapt-vupt? Né? Dentro da compreensão humana, limitada a uma única vida.
E aquele coitado que por causa desse teve que sofrer lá na cidadezinha dele, que ele não conseguiu chegar nem à cesta básica. Anos limitado à questão da educação. Aquele é o efeito de uma causa anterior. Os dois se complementam. Ele vai ter que retornar aqui, né? Não houve o tempo necessário perante a nossa cabeça limitada de que a justiça não aconteceu. Mas nós que somos espíritas, compreendendo Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que para chegarmos a Ele, temos que nos apegar às leis morais, ou seja, quanto mais compreendermos a nossa lei de liberdade, no sentido de fazermos da nossa vida, realizar aquilo que queremos, segundo a nossa vontade, segundo o nosso pensamento. Porque esses são os 3 atributos que nós ganhamos: pensamento, vontade e inteligência. Por mais que você diga, mas eu não sou tão inteligente. Não, é inteligente. A inteligência é um atributo de cada um de nós. E nós estamos entregues aqui na condição de escolhermos melhor. Então, a doutrina espírita, ela dói tanto, ela é tão dura, porque em determinado momento a gente acredita na salvação. A gente quer que os problemas se resolvam da noite para o dia, né? A gente quer se livrar. Vamos falar a verdade, se tivesse uma salinha de passe, que você chega aqui com um problema no fígado, bebeu, né, 10 anos, aí nós vamos dar um passe lá e o cara sai do outro lado curado. Salvamos, foi Deus. Aí o cara sai daqui com o fígado curado e já entra no primeiro boteco e fala, vou começar tudo de novo. Vou começar tudo de novo. Não é a matéria em si, não é a cura da matéria que nós estamos falando. Nós estamos falando, a doutrina nos traz a cura do nosso ser, do homem que tem que se tornar um novo homem, pensando diferente, escolhendo melhor. Que é o que aconteceu conosco nessa noite. Cada um de vocês teve uma escolha maravilhosa de estar hoje aqui. Porque já angariaram condições espirituais, morais, para chegarem até aqui, não importa como. Não importa como, né? Se foi por uma necessidade ou foi por uma livre escolha. No meu caso não foi a livre escolha, mas depois por livre escolha, pelo meu pensamento, pela minha inteligência, pela minha vontade, eu resolvi ficar. E eu resolvi falar. E eu resolvi mudar o destino, né? Eu reclamei tanto, né? Era um executivo muito bem posicionado numa multinacional, ganhando um salário altíssimo, que provavelmente hoje estaria escravo daquela responsabilidade. Aí você perde o emprego, você perde o trabalho, se revolta, como eu me revoltei, perdi tudo, aí vim para a doutrina espírita. Né? Uma escolha, né, necessária, mas depois eu escolhi ficar. E olha como é que são as coisas, né? Como as coisas vão acontecendo, né? Hoje o Carlinhos está lá toda quarta-feira no programa Caminho da Luz, na TV Mundo Maior, programa ao vivo. Ou seja, vai completar agora em julho 10 anos que toda quarta-feira, a partir das 11 horas, eu largo o meu trabalho. Ou seja, por livre-arbítrio, né? Eu escolhi, tenho a responsabilidade de que quando um cliente liga, quantas vezes o cliente não liga e fala assim, Carlinhos, mas eu quero você amanhã, quarta-feira, 3 horas da tarde, eu quero uma reunião. Não dá. Mas como não dá? Eu quero... Não dá. Eu tenho escolha, você pode me dizer, já teve situações complicadas, que a coisa era, né, era um negócio, eu estava colocando em risco. Mas só que a gente também tem que compreender que os amigos espirituais que estão conosco, nós temos amigos que têm livre-arbítrio, que se movimentam na mesma
intensidade que nós nos movimentamos quando de fato é real a tua vontade de servir. E eles, pelo livre-arbítrio, pela escolha deles, vão se juntar ao nosso pensamento e em determinado momento vai falar, o cara vai falar, não, tá bom. Eu falei, cara, você não quer que eu chegue aí? Não, eu vou amanhã, 10 horas da noite, você pode me receber? Ou você me recebe na quinta, 5 horas da manhã, eu estou aí, mas na quarta-feira, não dá. Na quarta-feira não dá. Não me pergunta como, há 10 anos eu tenho conseguido isso. Quando que eu, trabalhando numa multinacional, tendo que responder, tendo responsabilidades, ao qual eu não teria a condição de falar assim, não, ó, fala para o presidente lá da Alemanha, que eu não vou lá, não. Eu não vou lá. Olha como é que os acontecimentos e aquilo que o que acontece conosco hoje, se nós estamos passando por uma dificuldade, é por uma escolha do passado. Né? Ou uma escolha que perder não significa perder. Perder, às vezes, significa... Às vezes eu fico pensando, tem pessoas tão boas em determinados locais, mas a pessoa está presa ali. Ela não consegue sair daquele local, uma pessoa competente. Aí, cara, os espíritos têm que quebrar a empresa para o cara sair de lá. Né? O cara tem que fazer acontecer, tem que mandar embora para o cara poder arrumar um emprego melhor. Porque independe, né? Ou seja, porque como ele pediu isso? Pelo trabalho dele, pela responsabilidade, pela lealdade que ele tem com o patrão, com os amigos de trabalho. Ou seja, é uma conquista, é um pedido, que eu sempre falo, Jesus é o cara. Não tem nada como Jesus. Quando ele falou, pedi e obtereis, Jesus não mentiria. Por quê? Nós não pedimos só pela boca, nós não pedimos só pelo pensamento, nós também pedimos pelas nossas ações. E aí, como é uma lei de causa e efeito, aí a gente vem para o centro espírita, como foi o meu caso, aí você vem para o centro espírita e quer que a coisa se resolva num vapt-vupt, em 1 mês, 2 meses. Só que é o seguinte, eu fiz tanta barbaridade há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, né? Ou seja, eu criei uma causa que não tem tempo para o efeito aparecer. Então eu também não posso exigir dos espíritos que eu chegue aqui e eu simplesmente transforme essa causa da noite para o dia. Eu tenho um monte de pedidos lá atrás que eu fiz. E que eles vão... Aí, à medida que nós vamos mudando, né, à medida que nós vamos evoluindo, fazendo escolhas melhores, usando o nosso livre-arbítrio com a vontade, com o pensamento e inteligência, o que acontece? Nós vamos alterando isso. Nós ganhamos o poder de alterar isso. O que talvez era para durar 5 anos, ora, você resolveu em 2. Mas você vivenciou, porque não é o tempo, gente, é a duração das coisas. Para quem está em sofrimento, 1 mês, 1 ano, 2 anos é a mesma coisa. É um sofrimento sem fim. Para quem está na felicidade, não há tempo, não há duração, você está vivendo. Einstein tinha razão, né? Quando ele dizia o entendimento das coisas, que para quem ama, para quem está ao lado da mulher amada, 2 horas são 2 minutos, ou da pessoa amada. Agora, quem está sentado numa chapa quente, 2 minutos são 2 horas. Ou seja, as coisas são relativas. São relativas. Então, quando nós escolhemos bem, não importa. Não é a expressão da matéria que nos causa melhores resultados, que é a verdade de tudo. Não é isso.
A justiça, o direito, nem todo direito é justo. Eu posso dizer praticamente, o direito não é justo. Para a gente exemplificar, vamos dizer, faz de conta que tem uma senhorinha aposentada lá no Rio de Janeiro que não está recebendo seus benefícios. Aí ela mora numa casinha alugada. Aí ela fica 3 meses sem receber, 3 meses o cara vai lá, despeja a velhinha. Eu vou dizer para vocês, isso é justo? É justo? Não, mas é direito. Mas é direito. Por isso que nós estamos reclamando lá, né? Nós não estamos revoltados com Richthofen. Vai sair no Dia das Mães, matou a mãe e vai sair no Dia das Mães. Eu pergunto para vocês, isso é justo? Mas é direito. Mas é direito. Ela se portou direitinho, ou seja, há uma lei que a beneficia. Então, nem sempre é o que a gente acha que é. Só que para a lei divina não é o que a gente acha que é. É o que é. É o que tem que ser feito. É o que tem que ser responsabilizado. É a mesma coisa. Você tem lá o cara do tráfico que acabou com dezenas de famílias porque vendeu, né? Era o cara que comandava o tráfico. Aí ele vai preso, ele vai lá para a cadeia, e aí ele entra, né, numa religião, e a religião o salva da noite para o dia. Eu pergunto para vocês, isso é justo? Ele está livre de tudo? Não. Então a doutrina espírita, ela é complicada. Ela nos diz a verdade. É duro, mas é a verdade. É o que nos faz pensar 2 vezes e usar a nossa inteligência antes de decidir, antes de usar o nosso arbítrio, fazer a nossa decisão. Não é que ele nos cobra isso, nós nos cobramos, porque, como toda a lei divina, ela está onde? Na nossa consciência. Na realidade, nós não precisamos de lei nenhuma. Nós não precisamos de empecilhos morais para que a gente seja quem a gente quer. Só há porque nós estamos encarnados aqui. E a gente se esconde atrás da nossa aparência. Ou atrás de uma determinada situação. É ou não é? Alguém aqui respeita um sinal vermelho 3 horas da manhã? Não, eu não. Vou ser sincero com vocês. Eu tenho família, tenho medo. É direito? Não. Eu deveria respeitar. Mas eu tenho que falar que eu não respeito. Porque se eu tivesse confiança, eu respeitaria. Se eu tivesse confiança, eu não precisaria ficar com medo se alguém vai me assaltar. Não me assaltaria. Porque eu tenho amigos, eu tenho Jesus, Ele tudo me serve, Ele tudo me dá. Então, conquistar essa capacidade de escolher é o grande desafio de cada um de nós, gente. Então, o que eu deixo nessa noite para vocês, não dá para fugir da lei, não dá para a gente prometer um milagre. O que dá é para dizer para vocês, tem um monte de espíritos que amam, que cuidam de vocês, que velam por vocês. Vocês já ganharam livre-arbítrio, vocês já conquistaram essa possibilidade de estar aqui hoje à noite e de perceber que a nossa essência não é material. Não é a nossa aparência, não é o carro que nós usamos, não é a casa onde nós estamos, não é a mulher que caminha ao nosso lado. É quem conseguimos nos tornar. Nós somos as boas escolhas da vida ou as más escolhas dela. Então, que nós angariemos a doutrina espírita, nos coloca sempre o que? A razão como contraponto da fé. Não adianta uma fé cega, né? A fé que você fala, eu vou atravessar a rua com os olhos fechados porque eu tenho fé.
que Jesus nos dizia: vigiai e orai. Cara, se você for atravessar a rua de olho fechado, tu pode ser atropelado. Então, primeiro, né, você vigia, você olha, pensa sobre o que você está pensando, pensa sobre a decisão que você está tomando. Não entregue só nos espíritos, né? Porque se os espíritos tivessem que tomar as decisões para nós, que mérito teria? Né? Eu tenho uma amiga que ela toda semana vai lá na cartomante. Ela não dá um passo sem perguntar para o espírito. Né? Já tive gente que eu lá na entrada do A Caminho da Luz, eu falo, mas eu queria passar no tratamento, mas eu queria conversar com o espírito. Eu queria ver o que o espírito está querendo me dizer, eu quero que o espírito me diga. Mas peraí, se alguém tem que dizer o que eu faço, onde está o mérito de eu fazer? Deu para raciocinar? Se eu vou lá perguntar toda vez para o espírito o que eu tenho que fazer, qual o mérito? Nenhum. Eu tenho que pedir auxílio, eu tenho que vigiar. Vou entrar num local, eu vou pensar, eu vou solicitar ajuda. Né? É igual quando eu saí daquela cadeira, enquanto eu estava sentadinho ali, eu falei: Senhor, coloque à minha frente aquela cortina de luz que me dê tranquilidade, que os amigos espirituais possam estar comigo, que eles possam me envolver. Ou seja, mesmo eu tendo que estudar, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Então, que as suas decisões sejam as melhores possíveis. Que o livre-arbítrio de vocês está entregue a vocês e compreendam a responsabilidade de todas as escolhas que vocês vão fazer, né? Que é elas que definirão aonde você estará. Não importa, você não precisa pensar se você vai estar no nosso lar, se você vai estar porque isso é só efeito, né? O que conta é a causa, é o que dá início a isso. Não pense, faça-o agora, tome a decisão certa agora, né? Mesmo que demore um pouquinho mais, porque quando a gente está certo, quando a gente entende o compromisso, por mais duro que seja, a gente ainda fica feliz, né? Agora, quando a gente ganha a coisa do nada, normalmente aquele que tem muito sem pensar sobre isso é um eterno infeliz, porque tudo que ele tiver jamais dará conta daquilo que ele quer. E o que nós queremos é que vocês sejam felizes, sejam espíritas comprometidos com o livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos caminhar junto. Está aberto o caminho. É longo, é duro, porque tem que ser duro, porque normalmente nós não aprendemos com as facilidades, nós só nos entregamos às facilidades. E se as dificuldades estão nos vindo, é porque Ele sabe que nós temos capacidade e boas escolhas e bom arbítrio de escolher o melhor e de vencê-las. Uma boa noite a todos.